Muito bem, mestre e aprendiz. Bem, quero falar no dia de hoje sobre minha vida, sobre um pouco de mim. Bem, eu eu entendi que era meta-humano, que tinha algum poder na minha juventude, desde a infância, quando bebê. Eu tenho lembranças desde quando bebê, umas coisas que eles fizeram assim também, que eles mexeram muito comigo, sacudiram. Mas algumas dessas lembranças era que eu tinha algum poder, que eu tinha desenvolvido um poder meta-humano. Aí, depois de muito tempo sem usar, sem ter algum poder, eu me tornei evangélico, protestante. Eu desenvolvi. Eu me tornei evangélico, protestante. E quando eu me tornei protestante, eu li a Bíblia e tentei entender alguma coisa de poder novamente, mas dessa vez uma coisa mundana nunca abria minha mente, nunca me libertava. Aí eu dizer poder, porque parece de forma submissa, de forma redefinida, Jesus queria dizer uma coisa a mais do que ter uma lei, a lei de Moisés. Queria dizer ter uma religião. Depois de ter uma religião, fazer a sua maneira, ter as suas escolhas. Depois de ter uma religião, fazer a sua maneira, fazer suas escolhas sobre o que um poder seja, sobre o que uma atribuição seja, para no nível emocional de poder, a partir de então, pudesse ter poder. Aí, desse modo, eu ganhei poder na igreja. Recebi a língua Labaçu, uma língua do batismo do Espírito Santo. Entendi padrões da Bíblia, sendo líder de célula, sendo um líder religioso, líder de célula. E nesses padrões eu entendi alguma coisa da vida, entendi coisas de Asgard. Mas de tudo que eu entendi, da Bíblia, tudo que eu entendi de poder, eu ganhei poder. Eu entendi a Bíblia sobre dar glória e graças. Quem come carne dá glória, quem come sopa dá graças. Eu comecei a entender que o poder de glória era uma parte semortal do esplendor do Deus. A parte de graça era seu aspecto imortal. Eu comecei a sublinhar algo da vida, então usei a língua Labaçu, minha língua de poder, para beber água da vida. A beber água da vida lhe dava glória e graças. O atributo glória, eu ganhava o aspecto de brilho e esplendor, eu fazia sinais com esse poder. O aspecto graça me tornava imortal, me dava atribuições de escapar da morte. Eu levei um tiro na cabeça, desse lado a bala passou para o outro lado. 2 vezes. Eu levei facada e me regenerava. Eu levei facada aqui, ó. Levei facada e me regenerava. Eu também, com um machucado fechado, eu fui moído por um tipo de moedor, minha perna foi transpassada, mas se tornou de luz, se tornou de como se fosse luz, vapor, uma coisa angelical. E eu tenho minha perna aqui, ó,
eu ainda tenho a perna no lugar, porque de forma miraculosa, como se fosse no tempo de um Daniel, um exército da Virgínia, eu escapei da morte por ter dado glória de graça. Aí eu escapei de ter a perna decapitada, eu escapei da bala. Essas são muitas formas decisivas. Mas surgiu uma coisa, super radicais, que não era mais o meu governo, não era o governo leal a mim, não era o governo que era estável em mim, era o governo radical. Começaram a me invadir militarmente, cientificamente, para dizer uma coisa que nenhuma humanidade disse a mim. Estudar, que eu não sabia o que era. Um mundo que contemplava sinais, que se maravilhava com o poder, e um grupo radical que fechava sua porta, sua casa, a não entender nada, a dizer que não sabe de nada, para no atributo militar, no atributo de ter um exército, demonstrar violência, demonstrar resistência, demonstrar terror e guerra. Desse modo, esse grupo radical, com tipos de ditadores que eu não coloquei no poder, que na minha parte, me invadia, estudava minha medula óssea, estudava meu corpo, até criar armas e equipamentos, e machucar meu crânio está com macrocefalia, olha aqui, está com macrocefalia, machucar meu crânio, machucar internamente meu corpo, colocando equipamentos para me morrer de ataque cardíaco, tirar o meu queixo, machucar o meu nariz e fazer experimentos para ver qual é o meu poder, qual era a minha dignidade, descobrir acelerar o tempo, que foi o controle elementar, descobrir o que for. Mas me deixou com macrocefalia, machucou meu crânio e tirou parte do crânio. Tirou parte do queixo, colocou equipamentos no meu corpo, tirou meu cérebro e não aceitava regenerar para ter cérebro, colocar uma coisa que eu podia pensar ainda, porque tinha onisciência, poder mental. Mas eles colocaram alguma coisa, sempre invadia, para eu não ter cérebro. Porque eles não aceitavam, diziam que a submissão militar, a sua negação de ficar num bueiro fechado, e quando o mundo viu o sol. Desse modo, eu fiquei com macrocefalia, eu posso curar meu corpo, posso com água, alguma coisa curar, mas eles colocaram alguma coisa para dificultar essa cura, para ficar com machucado. Eu estou com macrocefalia aqui, porque eles tiraram aqui, estou com machucado no queixo. No meu corpo, essa invasão é uma invasão militar, científica, médica, e extraram todo o meu poder. Colocaram esses equipamentos de sonda e tipos de imã de sonda para extrair meu poder, o que eu coloco de poder no meu corpo. Mas eu fiquei machucado aqui, ó, tem uma cefalea aqui, é uma coisa menor que parece, só parece de careca, mas não é careca, eu fiquei com uma cefalea realmente. E o queixo está normal, o nariz ficou feio, machucaram, deixaram no lugar, deixaram torto, quebrado, sei lá o que, porque dizia realmente que a imagem tinha a ver, era virar o poder. Estava na imagem também. Mas tudo isso aconteceu desse modo. E algumas vezes eu fui esterilizado castro, algumas esterilidades podem passar por isso, com o governo radical. Mas foi quando dormi, aí depois eles disseram, isso não adiantou, o poder queria entender aerosol, porque é pacto, esse é o tipo de pacto que eu tinha, pode ter pacto,
mas eu precisava de um aerosol. Aí a mulher que era sentir, pensou que era verdade ou mentira. Porque o poder, eu deitado, podia desintegrar e evaporar o planeta. Então ele perguntava o que era. Ah, não, isso aqui é o pacto dele, é aerosol. Vocês não podem mexer aqui, agora já vai ser desintegrado. Sai daqui, corre daqui. Eles corriam, médica louca. Aí eu podia comer melhor, podia fazer, mas o meu corpo estava quebrado. Depois de algum tempo, eu descobri que era sacrifício. Eu poderia estar me santificando, tá pegando um aerosol dela, porque em níveis o Deus queria me ceder uma coisa maior se eu aceitasse passar por tudo. Primeiro que ele estava me dando era poder, depois ação imortal, depois fosse maior, fosse divina de Deus. Mas é um aspecto, se ele dissesse, estou perdendo mulher, estou perdendo isso ou aquilo, ele parava no poder, ele parava no lado mortal. Eu parei no nível que é todos os níveis que ele podia dar. Eu confrontei ele somente no final de tudo. Isso foi envolto que deve ser profecia, visão, muita gente falando que eu sou merda qualquer e ficando louco realmente para ter isso. Nisso, eu fui muito certificado. Eu posso curar, posso colocar uma coisa aqui, aqui eu só desenchar coisinhas, eu descobri artigos de anatomia humana, mas eu entendi o poder, entendi o lado imortal, entendi fosse maior sistema tribal. Outras coisas, outros tributos, mas lutei de poder, e lutei na minha terra de poder, lutei algumas coisas, escrevi alguns livros, e devido a isso, eles disseram que ele era Davi, que era Sansão, eu fazia isso, mas deve ser realmente. Mas é isso, a sociedade pode passar por isso com um governo radical, passa por isso, mas ele diz que é pacto, chamando, na sinceridade. Se passar por isso é o fiasco, o seu pacto realmente lhe dá o seu dinheiro de forma eterna. Devido a isso, eu ainda posso ser filho, desgaste, posso ser filho porque eu posso definir alguma coisa de poder. Se a mulher dizer que quer ter filho, um atributo, um machucado, pode ser machucado. Se a mulher quiser um mutante, anormalizado, herói, ela pode ter isso. Mas o teu realmente, o seu aspecto por isso vai ser muito maior, mas o jeito que ela falar comigo, eu posso fazer alguma coisa eu ainda posso fazer, mas é só para mulheres realmente padrões, que eu selecione. Qualquer que esteja comigo também não terá isso de forma natural. Estou tentando me recompor agora, era minha imagem curar, fazer uma coisa que a minha imagem eu considerava bonita, mesmo com o nariz meio grande, eu pensava que era bonita a minha imagem, uma coisa meio bela, pensava que eu tinha um atributo forte, mas estou tentando recuperar, em parte teria a imagem adequada, com nenhuma coisa secundária, uma coisa de recuperação eu considero que ser uma coisa parecida, mas era isso que eu queria falar. Nós queremos falar mais uma coisa que era meu poder no Lordraz. Eu admitia ter poder, depois ganhei lado imortal, me curava em general, mas ela estava me intoxicando para dormir. Tinha um poder imortal de barro satulado, sonho imortal, que o machucado congelasse, quando eu dissesse congelar aquilo mortal, criava aquilo machucado, como se espelhando aquilo,
espelhando que ele não fazia mal direito, que aquilo já era uma rã, um demônio, coisa, raio, coisa, raio mortal, ou tendo do atributo físico, garra, espada, coisa de raio mortal, congelar aquilo já era anticristo. Ganhei a força, eu mostrei a força de todos vocês, o tanto de força, entendi que era amadurecer. Ganhei o sistema tribal. O sistema tribal é uma transformação que aumenta o músculo direito à imagem, aumenta um pouco a altura, o membro cai, mas o sistema tribal é para o que você foi no céu, se na terra. E o que você foi no céu, se na terra, de uma forma de divindade mortal, fosse maior. Em divindade mortal, fosse maior. Se você for um Deus, um imortal, fosse maior, ou se fosse um Hércules, um imortal, um Deus e uma divindade. Nisso tem atribuições de ter todo o poder, todo o lado mortal, toda a força. É só um atributo conjunto que seja assim. Mas o lado extremo tribal, em extremo tribal, dessa divindade, todo o poder, lado imortal, força maior, em tudo que um Deus teve força, no céu eu tive força, eu tive lado mortal, ou eu tive uma divindade. Isso transforma num músculo, numa força, uma divindade, um lado imortal, um poder. Mas o poder que eu tenho com luz, esse poder se eleva, faz essa transformação, ganha carga atômica, um novo ânimo. Esse novo ânimo, eu tenho que dizer padrões, se é sua divindade Nauranja, Viel, Dragão, ou dizer nomes repetitivos, para sempre ter um novo ânimo, e novo ânimo ganha novo carga atômica, novo atributo, com carga atômica que eu ganhei, desse poder eu fiz sinais, aparições, fiz de novo uma coisa nova, depois só basta fazer de novo, coisa nova, para ter a nova carga, faço novamente algum sinal para fazer coisa de poder. Dessa vez eu demonstrei poder na internet de força, demonstrei outras coisas, e eu tenho aqui na minha terra que mostrei numa escrita, num livro, tudo o que aconteceu, que eu manifestei. Mas eu, para escapar da perseguição, da invasão, me levei de forma tridimensional mais para cima e me repliquei para baixo. Tenho uma proteção dimensional, agora tridimensional, para me proteger de invasões e faço coisas dimensionais para ter uma coisa falsa, uma coisa tridimensional morta minha. Aí quando me rouba, eu sempre me projeto coisa tridimensional, meio que um avatar, uma coisa, um elo, meio anjo, um demônio, um avatar, se passa por mim e eu não seja tão torturado, não seja tão machucado, porque eles podem ter passado glutino. Parece que eu renasci nessa cirurgia, que eles fizeram isso, e para de forma tridimensional estar protegido, eu me repliquei tridimensionalmente, e faço algumas dimensões falsas, coisas angelical, anjo fazendo lugares falsos, é coisa direcional, mas parece que fui estudado sobre isso. Eles se elevam também e fazem zoeira contra mim, me invadindo em nível de ciência, de estudar contra a proteção da carnificina violência deles. E eu posso ter atacado meio mundo em dimensões, em poder, pode ser avatares, em parte outra, porque evolui desse modo. Também tem um termo, se eu sou Estados Unidos para ceder, ou se eu sou um filisteu, que o seu ferro de um cobre, de um Sansão, mesmo que seja aliado, não entrego a ninguém. Essa é a palavra para vocês, boa sorte.